heróis e heroínas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com o nosso avanço do segundo episódio da quinta temporada de Boku no Hero Academia. Galera, muito obrigado pelo apoio neste quadro e eu conto muito com o apoio de vocês de novo nesse segundo episódio. Conto com seu like, com seu compartilhamento também e não esquece, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever ou conferir se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O episódio vai começar novamente dentro daquela realidade no sonho do pequeno Midoriya. Ele dizia que ele não conseguia falar estando ali dentro. E ele também não estava sentindo seu corpo, tudo abaixo do seu nariz estava faltando. Ele simplesmente tinha uma parte da sua mão e também acima do nariz. Ele não conseguia nem mesmo se mover ali. Uma outra coisa que o garoto percebia também é que ele não era capaz de sair daquele lugar. Ele sequer conseguia se mover. Havia também algumas pessoas que ele não estava reconhecendo ali naquele lugar, além da Nana Shimura e também do All Might. E então algumas explicações começam a nos ser entregues. A primeira pessoa cultivava o poder, então este poder era passado para outra pessoa e essa pessoa faz o mesmo. Nesse ciclo, as vozes que buscam a salvação, as vozes que buscam o herói dos heróis, todas estavam juntas na cristalização de poder. Essas eram 7 pessoas, incluindo ele mesmo, os sucessores do One for All. E ele mesmo sabia que era o 9º, então havia alguém que estava faltando ali. Neste momento a visão do Midoriya muda completamente, a gente vê um homem andando. Ele estava ali numa atmosfera bem sombria. Aquele cara dizia que era uma coisa bem terrível a se dizer, e ele estava ali tentando harmonizar tudo, fazer com que tudo ficasse bem. Ele estava dizendo a alguém que neste mundinho de justiça que ele tinha, não havia ninguém com mente aberta. E o Midoriya então nota que ele não reconhecia aquela pessoa à sua frente, mas ele nunca esqueceria daquela voz. Aquele era o All for One. E ele também se lembrava da história do seu poder, então ele sabia que se aquele ali era o irmão mais velho, ele deveria estar falando com o irmão mais novo, o primeiro usuário. E realmente era o que estava acontecendo, a gente estava vendo uma conversa entre irmãos. O mais novo, o predecessor do One for All, estava dizendo que o mundo estava se afogando no caos graças ao seu irmão. Aquele garoto dizia que superpoderes não deveriam ser usados para satisfazer desejos egoístas. Ele gritava dizendo que o seu irmão não pensava em ninguém além de si próprio. All for One então sorria muito enquanto dizia que ele poderia dizer o mesmo do seu irmão. Midoriya, enquanto via aquelas conversas, sentia que ninguém sabia da sua presença ali, então obviamente seria uma visão do passado, uma recriação em um sonho. Víamos então algumas outras pessoas e também estávamos vendo que elas estavam mudando, elas estavam se transformando. O primeiro estava tendo sua mandíbula substituída por presas. Ele era alguém bem tímido, mas com uma alma muito gentil. Ainda assim ele havia sido oprimido pela sociedade, tratado como um monstro, ou como alguém com algum problema e por isso foi separado da sua família. O outro homem não tinha superpoderes, e aparentemente ele havia sido simplesmente atacado em uma certa manhã por pessoas que tinham poderes. Isso aconteceu enquanto ele voltava para casa do seu trabalho. Aqueles dois não podiam fazer nada sobre o que aconteceu com eles, e então a gente estava entendendo onde o All for One queria chegar. O seu irmão do One for All saía correndo em direção a ele, gritando para que ele não fizesse isso, e dizia que se fosse feito eles não podiam voltar atrás, mas aquelas pessoas queriam que ele fizesse. All for One tocava suas cabeças e é claro, ele estava usando o seu poder neles. Imediatamente o poder daquele cara começa a correr sobre aquelas pessoas e obviamente eles estavam mudando. Eles estavam ganhando individualidade, na verdade ele estava fazendo o que eles desejavam. O garoto que tinha presas estava perdendo aquela individualidade aparente, enquanto o outro cara que não tinha poder nenhum estava ganhando o seu poder. Depois disso, o One for All mostrava que assim ele formava o seu exército. Ele questionava que se um dia precisasse de ajuda, eles iriam ajudar, e sim, é claro que eles iriam. Aqueles dois eram muito gratos a ele. Neste momento ele perguntava ao seu irmão o que ele enxergava ali. Ele dizia que via pessoas e ajudava ela usando seu poder pro bem, mas o One for All dizia que tudo aquilo era enganação. Ele fazia aquilo para criar duas pessoas para lutar por ele quando ele precisasse, mas o All for One acreditava que ele mesmo havia transcendido, que ele era alguém acima de todos. Ele dizia que tinha o poder para restaurar toda a ordem no mundo que perdeu a humanidade. Dito isso, ele se perguntava ao seu irmão mais novo: qual de nós dois está desesperado para forçar o seu ego na sociedade? O irmão mais novo neste ponto já estava desesperado, ele gritava pro seu irmão dizendo que isso que ele estava fazendo era errado. Ele se perguntava se ele realmente estava chamando tirar vantagem da vulnerabilidade das pessoas como restaurar a ordem. Ele se perguntava se o seu irmão mais velho fazia ideia de quantas pessoas ele usou como brinquedo e depois jogou fora. Ele tentou partir pra cima do seu irmão e naquele ponto a gente percebia que ele ainda não tinha poder. Neste momento alguém simplesmente chegou ali, apareceu do absoluto nada e o prendeu no chão. Aqueles eram um dos seguidores do All for One. E então o irmão mais velho dizia pra que aquele cara fosse gentil, porque por enquanto seu irmão ainda era frágil. All for One ainda brincava dizendo que agora que ele se tornou famoso ele precisava de um guarda-costas. Então aquele cara dizia que era muito grato a ele e que não iria suportar ver ninguém insultando o All for One. Midoriya então começa a observar aquilo e era chocante. Ele não estava acreditando naquilo que estava vendo à sua frente, a origem do seu próprio poder. E naquele momento o garoto ouvia as palavras do All for One. Aquele vilão chamava seu irmão de coitadinho, dizia que era lamentável nascer sem nenhum superpoder. Depois disso víamos o One for All caído ali. E então o irmão mais velho continuava dizendo: você, sem ter forças, não pode afirmar sequer as suas próprias ideias. Neste ponto tudo começa a mudar. Era como se aquele local que o Midoriya estivesse começasse a pegar fogo do absoluto nada. O All for One
One então continuava dizendo ali naquele lugar que mesmo assim, ele ainda amava o seu pequeno irmãozinho patético, e no fim das contas, ele era sua única família, então é claro, ele queria que ele fosse alguém forte. Então neste ponto, o All for One começa a falar sobre a sociedade que ele queria criar, um mundo diferente, porque um dia no passado as leis da humanidade rapidamente desmoronaram, e nessa era caótica, ele havia sido a figura que unificou as pessoas mais rápido do que qualquer um. Ele mudou seus poderes, ele protegeu os fracos e os tornou forte. Também é claro, ele acabou com aqueles que poderiam ser um problema pra ele. Não só isso, as pessoas que não gostavam como agiam sua própria individualidade tiveram seus poderes trocados. Então, depois disso, ele dizia que ofereceu uma chance pra todo mundo. E é claro que ele dizia que foi muito além. O All for One mostrava aqueles que antes ele havia vencido, e depois disso, ele dizia que os pecadores seriam perdoados e depois ele iria conceder aquilo que eles desejavam. Basicamente, ele dava tudo que alguém queria, e depois disso, pra ter tudo isso, a pessoa simplesmente precisaria o seguir. E a gente via que aquilo realmente estava funcionando pra ele. All for One muito rapidamente começou a criar um exército gigante, todo mundo queria estar ao seu lado. Ele basicamente muito rapidamente havia dominado todo mundo. E o Midori agora estava conhecendo toda essa história, não só isso, como a história que ele já conhecia. A gente viu um encontro direto entre os irmãos, o All for One e o One for All. O irmão mais velho dizia que seu irmão estava muito magro, perguntava se ele não estava comendo. Aquele garoto então dizia que ele se recusava muito a ser manipulado pelo seu irmão, mas então o All for One dizia que já estava na hora dele desistir. Aquele cara dizia que uniu todas as pessoas que usavam os poderes para cometerem crimes patéticos, e tudo isso para criar um grupo perfeito. E aqueles que haviam se recusado, bem, eles foram considerados uma existência perigosa e depois disso foram completamente destruídos. Enquanto contava sobre isso, ele ainda se aproximava mais do seu irmão. Ele dizia pro seu irmãozinho não entender ele mal, mas sim, ele estava muito feliz com tudo isso e não tinha nem palavras para expressar. Ele simplesmente adorava todo mundo agindo por ele, parecia um sonho. Ele então começava a dizer que tudo aquilo parecia com o mundo da história em quadrinho que eles liam juntos quando eram pequenos, há muito tempo atrás. O irmão mais novo então começava a dizer que o irmão mais velho só leu apenas 3 volumes da história. Naquele mundo controlado pelo mal, o herói da justiça nunca desistiu e lutou contra toda a dor, então no final ele salvou todo mundo. Por fim ele dizia, você sabia, não é, irmão? No final das histórias, os vilões sempre caem. All for One então se aproximava mais dele e dizia que agora a fantasia havia virado realidade, e na vida real, essas coisas não acontecem como nas histórias. Então ele começa naquele ponto a injetar o seu poder no seu próprio irmão, dar uma individualidade a ele. Ele dizia que agora ele iria escrever toda a própria realidade, e também ele ia mudar o fato do seu irmão se recusar a estar com ele. All for One dizia que havia encontrado o superpoder perfeito mesmo para alguém fraco como seu irmão, algo que ele pudesse controlar, então depois disso ele deveria se juntar a ele. E neste ponto foi assim que tudo aconteceu. Midori estava assustado, e ele realmente estava vendo aquela história. O garoto estava esticando sua mão, tentando impedir, mas nada ele podia fazer. Neste momento a gente escuta a voz do primeiro usuário novamente, e ele começa a dizer do absoluto nada. Então é você é o nono. Eu realmente queria ter te mostrado um pouco mais, mas agora parece que você só consegue aguentar 20%. Neste momento o próprio Midori fica assustado, afinal aquele garoto, ele parecia estar falando diretamente com ele. Aquilo não era parecido com nada que o All Might já havia contado, ele estava falando com o primeiro usuário. Neste momento o primeiro diz o seguinte, faz tempo que a gente passou do ponto de singularidade, mas não se preocupe, você não está sozinho. E depois disso o Midori acorda completamente assustado, ele estava no seu quarto e bem, tudo ali estava com uma pequena destruição, era como se ele tivesse começado a utilizar os seus próprios poderes ali. Aquele lugar estava um caos, uma bagunça enorme, e o Midori não entendia o que estava acontecendo ali. Mesmo assim ele olhava para sua mão e ele percebia que os seus poderes estavam agindo. Aquele foi um encontro inesperado com o primeiro usuário, e a partir daí, os seus ferimentos haviam mudado, tudo havia mudado pro pequeno Midori. Depois disso, é claro que o garoto não ia simplesmente aceitar isso. Naquela mesma noite ele não conseguiu dormir, então saiu pra correr. Ele começava a pensar naquilo que havia acontecido com ele no seu encontro com os antecessores e com o fato dele ter testemunhado o primeiro encontro do One for All com o All for One, o nascimento da nova individualidade. E enquanto corria, Midori pensava que ele ainda conseguia se lembrar perfeitamente daquele sonho, no momento onde as suas mãos haviam se tocado ali. Foi ali, no fim de tudo aquilo, que todos os usuários anteriores do One for All olharam diretamente pra ele. E todos eles estavam com um olhar que mostravam que realmente viam o futuro naquele garoto. Depois disso, é claro que o dia tinha que continuar, então amanhece e é claro que o Midori vai correndo falar diretamente com o All Might, que fica bem assustado se perguntando se ele viu tudo aquilo, as lembranças do primeiro usuário. Eles estavam conversando sobre o que aconteceu e Midori dizia que sim, na verdade, ele estava vendo aquelas que eram tecnicamente as lembranças do All for One também. Aqueles seriam os vestígios do One for All. E ele se perguntava se o All Might havia passado por algo assim também. Ele questionava o fato dele ter visto isso quando era mais novo. E o All Might dizia que sim, realmente aconteceu. Depois que a sua mestra, Nana Shimura, a antiga detentora do One for All, ensinou pra ele sobre os vestígios, ele acabou tendo essa visão e foi por isso que ele conseguiu contar sobre a origem do poder pro Midoriya. Mas o garoto dizia que foi diferente, porque ele viu até o ponto que o poder foi dado, mas depois disso, o primeiro usuário começou a falar diretamente com ele. Midoriya contava que aquele cara havia
havia dito que ele conseguia usar apenas 20% e falou alguma coisa de ponto de singularidade. Depois disso ele se perguntava algo que o All Might havia dito. Durante o festival o All Might falou que não havia consciência ou vontade por trás dele, mas não foi o que pareceu. Parecia que todos estavam ali cumprindo seus próprios desejos. E o All Might dizia que realmente não fazia ideia também, porque ele nunca experimentou isso e também a sua mestra nunca falou de algo assim. Pelo que ele sabe, o Midoriya foi o único que passou por tudo isso, mas mesmo assim o que ele sabe é que não foi um sonho, foi vestígio. Essa era uma individualidade que tinha muita bagagem, e ela tinha o seu próprio desejo. Ela queria fazer isso e se tornar aquilo, o poder que inevitavelmente vinha com ambição. O All Might dizia que todos os desejos cultivados pelos predecessores foram armazenados e se tornaram parte do poder. Foi isso na verdade que a Nana Shimura falou pra ele. E bem, por mais que parecesse paranoico, era romântico e realmente poderia ser isso que aconteceu. Nana Shimura dizia que embora você pudesse cair no meio do caminho, você pode reencontrar todo mundo dentro do One for All. Era realmente romântico. E o All Might começava a pensar mais sobre isso, a ponto dele simplesmente esquecer que ele estava conversando com o Midoriya. O garoto começa a chamar por ele e ele bem que se assusta e depois faz uma pergunta. Ele questiona o fato de Midoriya ter falado sobre uma explosão e depois ter acordado. Ele se perguntava se o garoto se machucou ali e bem, não aconteceu. O All Might então começava a falar que tudo que eles sabem é que isso é algo que nem mesmo ele sabe. E esse ponto de singularidade pode estar falando sobre outras individualidades que estavam ali, mas eles não tinham certeza se tudo isso aconteceu, se essa situação rolou por causa do Midoriya, se foi influenciada por outra coisa. Midoriya então começava a dizer que fora isso tudo, ele havia visto duas pessoas que ele não sabia quem eram, estavam borradas lá atrás. E ele se perguntava se isso era porque eles eram relativamente recentes, mas bem, o All Might não tinha muita coisa pra dizer, ele não sabia o que tinha rolado, mas ele dizia que o Midoriya não deveria temer isso. Sem dúvida, tudo aquilo que estava dentro dele era seu aliado, e eles teriam que investigar isso juntos. Eles tinham que dar o seu melhor. Neste momento eles começam a sair da sala conversando e acabam esbarrando com o professor Aizawa. Neste momento eles começam a se encarar e do nada o Aizawa começa a dizer que, bem, eles continuavam passeando e ficando de papo furado como sempre. Do nada, a gente via que o Shinzo também estava com ele. E o Midoriya fica bem animado de ver aqueles dois juntos e, bem, ele diz que já havia visto o Aizawa se encontrando com ele antes, deixando o Shinzo animado. Ele estava diferente de antes. Neste ponto, o Aizawa começa a dizer pro Midoriya se aquecer logo, porque logo eles vão ficar bem ocupados. E a gente começa a ir pra um local completamente diferente. A gente tava numa área meio fabril, naquelas áreas de treinamentos. E, bem, ali a gente viu o pessoal da UA, o pessoal da 1A. Todo mundo estava bem empolgado, todo mundo estava feliz e, bem, eles estavam bem animados para o que estava para acontecer. Não só isso também, como estavam felizes de estarem usando as roupas de inverno agora. Todo mundo havia mudado um pouco seus trajes desde o começo da escola. E, bem, eles se perguntavam como que o Ida aguentou o traje dele no calor e agora no inverno também. Midoriya ficou animado e ele foi diretamente no Kachan dizendo que o traje dele mudou bastante. E, bem, o Bakugou não gostou de ouvir isso. Ele se perguntou o que o Midoriya tá falando. Se ele não gostou, era só falar na cara. E, bem, não tinha nada a ver. Todo mundo havia mudado bastante e, bem, eles haviam até mesmo evoluído seus trajes. Midoriya, por exemplo, estava com aquelas luvas que haviam sido feitas pela Hatsumi. E, bem, a Uraraka também teve seus trajes ajustados. Todo mundo havia mudado um pouco seus trajes. Todos estavam com um visual diferente. E também, ela começava a pensar que a Hatsumi basicamente teve que encontrar bastante com o Midoriya pra fazer aqueles trajes pra ele. E ela não gostou nem um pouco disso. Nesse ponto a gente escuta um barulho e mais pessoas chegam por ali. A galera da 1B. A outra classe também iria se juntar. Estava na hora deles resolverem as rivalidades de uma vez por todas. Não só isso, como eles também apresentavam uma pesquisa do festival cultural. Eles falavam que todo mundo tinha gostado mais da performance teatral deles do que da apresentação da 1A. Eles diziam que haviam vencido pela incrível quantidade de 2 votos. E, bem, a galera da 1A não tava gostando muito daqueles resultados, não tava gostando muito de ver aquilo não. Mesmo assim, o Aizawa tava bem sério, ele segurava todo mundo ali porque realmente queria começar logo. Ali seria a disputa entre a classe 1A e a classe 1B, a primeira disputa de combate unida. E depois disso eles diziam também que havia um convidado especial. Alguém a mais iria participar daquele combate. E, bem, o Aizawa dizia pra todo mundo se comportar na frente deles. Todo mundo da 1A começa a se perguntar quem era o convidado especial, por que teria um convidado especial? O Kachan dizia que ia acabar com o convidado especial, mas no fim foi alguém da classe C que havia chegado e se unido à classe 1A e à classe 1B. Alguém que recebeu a transferência pro departamento de heróis. Hitoshi Shinso, o garoto que teve uma luta brutal com o Midoriya, ele também iria participar e agora a gente estava vendo. O seu estilo havia mudado muito e estava muito mais parecido com o estilo do Aizawa. E a gente vai ver como todo esse combate vai começar a acontecer no próximo episódio. Eu conto muito com o apoio de todos vocês pra darem um like, pra compartilhar e pra continuar acompanhando, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!